Olá, boa noite. Sou Raul Vieira de Souza, mais um indesejado portador do CID F20.0 concedido pelo demoníaco Serviço de Saúde Mental, né? Então, hoje eu vou gravar esse vídeo, tá chovendo, né? Vai atrapalhar um pouco o áudio. Mesmo assim, eu farei esse esforço, né? Eu gostaria de falar hoje sobre a loucura, né? O termo loucura, ele é usado em casos em que a pessoa perde totalmente a razão, né? Não chega a ter noção do que está fazendo e também pessoas que têm afastamento total da sociedade, né? Quem trabalha a loucura é a organização criminosa psiquiatria, né? E a princípio, assim, do tratamento, a loucura, ela tenta ser evitada, mas com o passar do tempo o tratamento não progride ou não é aceito pelo vivente que o vivencia, ela passa a ser estimulada, né? Quando o serviço de psiquiatria deixa de ser cabível e não há atenção de mais lugar nenhum. A loucura, o termo loucura, né? Ele pode surgir assim de dois lados. Primeiro, seria pela patologia, né? A patologia ela evolui, a pessoa começa a perder a noção das coisas e assim ela vive num mundo que não é o mundo que todos vivem, né? E o segundo fator são os casos, os conflitos sociais, né? Os conflitos sociais que será trabalhado nesse vídeo, ele pode ser ocasionado por pessoas próximas ao vivente, que usufrui de fármacos, né, concedidos pelo demoníaco Serviço de Saúde Mental, através do feiticeiro, né? Feiticeiro nada mais é do que o profissional de psiquiatria. E a pessoa, quando ela começa a tomar esses fármacos, né, ela necessita, sim, de usar-se o meio termo. Por um lado, ela tem que conceder, por outro lado, ela tem que ser respeitada. E a família, muitas vezes, que induz o vivente a essa condição, né, de viver de fármacos pro resto da vida, coisa que poderia algumas vezes ser evitada, mas a psiquiatria ela não olha por esse lado, né? Ela só olha pelo lado dela, do fortalecimento da organização criminosa. E então a pessoa que muitas vezes faz uso desse fármaco, se ela cede, porém o respeito não é cedido a ela, ela começa a ter crises de nervosismo intensas que levam a surtos, descontroles emocionais, enfim, né? Fabricação de um novo louco. E a psiquiatria, ela abraça a causa, porque uma pessoa estando em pleno estado de loucura, é mais fácil dos filha da puta, feiticeiro, né? Profissionais de psiquiatria judiar da pessoa, não é verdade? Então, é uma coisa assim que no Brasil não há políticas públicas, né, para conter essa criminalidade, né, exercida legalmente, uma vez que a psiquiatria assumiu totalmente o monopólio sobre descontroles emocionais, sobre a expressão da loucura, e a pessoa, né, que faz uso desses fármacos,
muitas vezes, quando ela não é respeitada, ela acaba por produzir, né, um estado, viver num estado considerado inapto a viver em sociedade, né? O Brasil é o inferno. E como não há políticas públicas para dar sustento, né, ao vivente de forma eficiente, tudo é feito pela psiquiatria, pelos feiticeiros, do jeito que eles bem entendem, né? O Ministério Público, o órgão respeitado, o quarto poder, que poderia, né, por uma forma assim mais delicada de se trabalhar, sanar o problema que o vivente, o doente mental encontra, uma vez que ele próprio apresenta ao Ministério Público, o Ministério Público não faz nada, né? Ouve e manda embora, porque o Ministério Público ele trabalha em cima daquela teoria assim, como será a reação dele frente ao juiz, frente ao meritíssimo, né? Então, quando a pessoa não expressa assim condições plausíveis para o Ministério Público levar para frente, eles ouvem e mandam embora. Quer dizer, o Ministério Público tem partido, coisa que não deveria ocorrer, né? Quer dizer, o Brasil ele é um país decadente, né? O inferno do mundo. E voltando assim à questão da loucura, muitas vezes a família que deveria cuidar do vivente, do doente mental, né, ela chega a um ponto de desgosto, de desânimo pelo tratamento, que ela força a loucura na pessoa. E no caso assim do CIDF 20.0, muitas vezes, né, quando o doente expressa para o atendente, para o feiticeiro, né, que há algum problema, a pessoa que o ouve julga como imaginação, como uso da imaginação, né? E isso é terrível. Eu tenho diversos artigos judiciais nas costas, não nego, né? Proporcionado por isso, falta de cuidado, né? Falta de atendimento. O Brasil é o inferno, país decadente, terra de ninguém, né? Então, só complementando assim, eu digo que muitas coisas poderiam ser evitadas. Se a psiquiatria não proporciona uma vida saudável, por que ela abraça tanta causa, né? Por que ela judia de tanta gente? Isso é errado, né? E os direitos humanos, eles não se manifestam de forma nenhuma, continua a merda que tá e tá tudo bem, né? E então isso assim desvaloriza muito o país, a sociedade que aqui vive, né? E eu digo que deveria se haver, né, uma participação política e social para sanar tais problemas, né? Mas ninguém se manifesta a não ser o próprio indesejado, né? E o Brasil ele deixa assim muito a desejar, né? Ele fortalece muito o TD. O TD é outra corrente que fortalece muito a loucura, né? Porque o TD ele gosta de judiar das pessoas. O TD ele muitas vezes, né? Sempre ele quer ver o caos, né? Ele não gosta de ver nada bem porque eles não vivem nada bem, né? E o governo ele fecha os olhos para não ver, né? Todos os investimentos feitos em saúde, em uma melhor condição de vida, as pessoas que usufruem do serviço restaram em nada, né? Levaram a nada. Então eu posto esse vídeo assim para dizer para vocês, tornar uma pessoa louca não é legal.
Às vezes quem pode sofrer é você ou quem está do seu lado, né? Além da pessoa que manifesta loucura. Obrigado.